Fala pessoal, Carlão Soluções Elétricas e Manutenção de Ferramentas, chegando agora com essa Electrolux modelo LTD13. E o cliente ele nos informou que a máquina não está centrifugando. E o que é que pode ser? Será que pode ser a trava da tampa? Essa máquina, ela tem um problema crônico na trava da tampa. Às vezes a pessoa, na hora que está lavando a roupa, a trava funciona normal, né, durante o processo de lavagem, só que no processo de centrifugação, ela costuma dar problema. Será que pode ser o problema do pressostato? Enfim, vários problemas podem estar ocasionando a não centrifugação dessa máquina. Mas antes de mais nada, vamos ligar para ver se está funcionando, né? Olha lá. Ela está ligando. Olha aí. A bomba está funcionando normal. Vamos agora avançar para a centrifugação para ver o que é que está acontecendo. Olha. A bomba está funcionando para jogar água fora, hein? Olha lá. Ela está querendo jogar água fora. E por que não está acoplando? Já era para o atuador ter entrado em cena, né? E por que o atuador entrou em cena? Vamos desligar a máquina, né? Pronto. E vamos descobrir o que é que está acontecendo. Olha aí, pessoal. Então nós deitamos a máquina aqui para que a gente pudesse identificar nesse sistema de centrifugação, né? Eu já fiz um vídeo aqui falando, né? Aqui no caso do atuador de freio, pode ser um problema. Ali também nós temos o capacitor, que pode ser o problema. Aqui nós temos também a eletrobomba, pode ser o problema. Pode ser o problema também o motor. Eu também falei que existe um problema interessante no capacitor. Às vezes a pessoa faz um teste no capacitor com o multímetro e o capacitor ele identifica que não está dando, que não está aberto, né? E o que acontece? Aí a pessoa descarta a possibilidade do capacitor ser o problema. Só que capacitor ele precisa ser medido, né, com capacímetro. Porque qual a finalidade do capacímetro? No caso da máquina, ele tem um capacitor de 50 microfarad. E o que acontece? Se você não medir com capacímetro, você não vai saber se a capacitância dele ela está equivalente à especificação do capacímetro, do capacitor. Existem casos que o capacitor, eu já peguei casos que o capacitor, para 50, para 45 microfarads, ele estava apontando 15. Então o que acontece? Quando você precisa desse capacitor, principalmente no processo de centrifugação, né, onde o motor vai trabalhar mais pesado, por quê? Porque no caso a polia ela atraca com cesto, então, e a máquina cheia de roupa, então ela vai trabalhar muito mais pesado. Então, às vezes você tem um problema na sua casa e pode ser o capacitor. A máquina está funcionando com agitação, né, normal, ele consegue partir o motor. Agora, quando você vai precisar do capacitor para auxiliar a partida do motor com a máquina cheia de roupa, né, e ativar o módulo centrifugação, ele não consegue, exatamente pela falta da capacitância. Então, capacitor eu sempre tenho batido nessa tecla. Tem que medir com capacímetro. Às vezes o técnico vai na sua casa ou você mesmo ali pega um multímetro, né, e mede se ele está aberto ou não. Isso não é o suficiente, porque se nós estamos falando de um elemento que armazena carga, então nós precisamos ver se ele realmente está armazenando a carga que a especificação do produto ela determina. Mas vamos voltar ao que interessa.
Olhando aqui embaixo da máquina, a gente já identificou o problema. Eu só coloquei lá para vocês verem, mas olha só que interessante, ó. Está quebrado. O braço do atuador aqui, ó, está quebrado. E uma das coisas que a Electrolux ela peca é na fragilidade dessa peça, né? Ó, você vê, é um parafusinho prendendo ela aqui. A estrutura dela aqui, você pode ver, é muito sensível. Ainda mais se tratando de uma máquina Electrolux também, ela costuma ter um impacto, né? No atuador, quando ela freia, né? Ela costuma ter um impacto. Então você imagine esse impacto todo, né? Ele sendo, né, absorvido por essa pecinha de plástico aqui. Então a Electrolux ela peca exatamente por uma peça, né, que não tem aí, ó, exatamente, ela fica exatamente desse jeito aqui, ó. Ela vai vir aqui, ó, encaixa aqui, ó, né, só que ela vem dentro aqui da... Aí você olha, muito frágil, né? Mas vamos lá, eu passei aqui pro cliente, né, o que está acontecendo com a máquina dele. Vou aguardar o posicionamento e ele aprovando aqui o conserto da máquina. Eu faço um outro vídeo mostrando para vocês a máquina funcionando e centrifugando novamente. Aproveitando, pessoal, para também deixar aqui uma dica. Às vezes você está com a máquina na sua casa e ela não liga, aí você fica desesperado, precisa descobrir um técnico o mais urgente possível. São dicas simples, mas vai te ajudar no dia a dia. Preste atenção se essa mangueira, ela tem que estar no nível, né? No último nível de enchimento da máquina. Se essa mangueira porventura cair no chão, do jeito que está aqui, o que acontece? Ela não vai ligar a máquina, porque a máquina vai ficar pedindo água, pedindo água, pedindo água, pedindo água, e a máquina não enche, né? Ela não atinge o nível necessário que você precisa para que ela possa iniciar o processo de funcionamento ou de lavagem. Outra coisa simples que é interessante, aqui, ó. Verifique aí, ó, o estado dessa peneira. Eu peguei um caso que essa peneira estava toda enferrujada e obstruída, a ponto de não entrar água. E o que acontece? Ela não entra água, você vê a torneira aberta, ela não entra água, ela não inicia o processo e você fica ali desesperado para saber o que aconteceu. A mesma coisa na torneira de alimentação. Sempre verifica a torneira de alimentação onde vai ligado a mangueira da máquina. Às vezes essa torneira pode estar desligada, acontece casos em que alguém vai lá, desliga a torneira, você não verificou isso, a máquina não inicia o processo, você fica desesperado, vai chamar um técnico, ou às vezes existe um problema técnico na torneira. Já aconteceu isso, da torneira ter afrouxado o registro, né? O corinho, aquele corinho ali que controla a pressão de saída da água, ele vai desgastando, ele trava. E o que acontece? Às vezes ela trava com ela fechada e não solta água. Aí você liga a máquina, ela não inicia o processo, você está preocupado, achando que deu problema na máquina, chama o técnico. Quando chega lá, o técnico identificou ou que está obstruído a entrada da mangueira ali, aquele filtro está obstruído, ou porque às vezes tem um problema na torneira, ou porque a mangueira de saída da água, ela está caída, né? E o que acontece? A máquina não consegue atingir o nível. Aí, uma coisa simples, mas que você se vê tendo que pagar a visita técnica ali do profissional que foi até a sua casa. Então, antes de mais nada, são dicas bem simples, mas que vão evitar que você tenha dor de cabeça. Tá bom, gente? No demais, fiquem todos com Deus. Mais uma vez, humildemente eu peço, se inscreva no nosso canal, deixa aí o seu like, o seu joinha, para que o YouTube entenda que os nossos conteúdos são relevantes e possam alcançar mais pessoas. Tá bom, gente? Então, no demais, até o próximo conteúdo. Fiquem todos com Deus. Fui.